Parte 7. Desde a ressurreição de Jesus até a prisão de Paulo. No terceiro dia após a sua morte, Jesus foi ressuscitado. Naquele dia, ele apareceu aos seus seguidores em 5 ocasiões diferentes. Jesus continuou a aparecer-lhes por 40 dias. Daí, enquanto alguns discípulos olhavam, Jesus subiu para o céu. 10 dias depois, Deus derramou o Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus, que esperavam em Jerusalém. Mais tarde, inimigos de Deus mandaram os apóstolos serem postos na prisão, mas um anjo os libertou. O discípulo Estevão foi apedrejado pelos opositores, até morrer. Mas ficaremos sabendo como Jesus escolheu um desses opositores para ser seu servo especial, tornando-se o apóstolo Paulo. Daí, 3 anos e meio depois da morte de Jesus, Deus enviou o apóstolo Pedro para pregar ao não-judeu Cornélio e sua família. Uns 13 anos depois, Paulo começou sua primeira viagem de pregação. Na sua segunda viagem, Timóteo juntou-se a Paulo. Ficaremos sabendo como Paulo e seus companheiros de viagem passaram momentos emocionantes no serviço a Deus. Por fim, Paulo foi posto na prisão em Roma. 2 anos depois, ele foi liberto, mas então foi novamente preso e depois morto. Os acontecimentos da parte 7 ocorreram durante um período de uns 32 anos. Olá! Seja bem-vindo ao canal, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Vamos começar agora a parte 7. Jesus vive. Mas o corpo desapareceu. Quem o levou? Vejamos. Depois de Jesus morrer, os sacerdotes disseram a Pilatos, quando Jesus vivia, disse que ia ressuscitar após 3 dias. Portanto, mande vigiar o túmulo. Assim, seus discípulos não poderão roubar o cadáver e dizer que ele ressuscitou dentre os mortos. Pilatos disse que mandassem soldados ao túmulo. Mas, cedinho no terceiro dia depois de Jesus morrer, de repente, veio um anjo de Jeová. Ele tirou a pedra de diante do túmulo. Os soldados ficaram com tanto medo que nem se mexeram. Por fim, olhando dentro do túmulo, viram que o cadáver tinha sumido. Alguns foram à cidade contar isso aos sacerdotes. Sabe o que estes fizeram? Pagaram aos soldados para mentirem. Digam que os discípulos dele vieram roubá-lo de noite, enquanto vocês dormiam, disseram os sacerdotes. Algumas amigas de Jesus foram ao túmulo, mas o encontraram vazio. De repente, apareceram 2 anjos em roupa brilhante. Por que estão procurando Jesus aqui? Perguntaram eles. Ele foi ressuscitado. Contem isso aos discípulos dele. As mulheres foram correndo, mas um homem as parou. Sabe quem foi? Foi Jesus. Contem isso aos discípulos, disse ele. Quando as mulheres contaram aos discípulos que Jesus estava vivo e que o viram, eles mal acreditaram nisso. Pedro e João foram correndo ao túmulo para ver, mas estava vazio. Quando Pedro e João foram embora, Maria Madalena ainda ficou. Foi então que ela olhou e viu os 2 anjos. Sabe o que aconteceu com o cadáver de Jesus? Deus o fez desaparecer. Deus não ressuscitou Jesus no mesmo corpo carnal com que morreu. Deu a Jesus um novo corpo espiritual, como os anjos no céu têm. Mas, para Jesus mostrar aos discípulos que estava vivo, ele podia assumir um corpo visível, conforme veremos. Num quarto fechado. Quando Pedro e João foram embora do túmulo de Jesus, Maria ficou sozinha. Ela começou a chorar. Depois, olhou dentro do túmulo. Lá estavam 2 anjos. Eles perguntaram, por que está chorando? Maria respondeu, levaram meu Senhor, não sei para onde. Maria virou-se, então, e viu um homem. Ele lhe perguntou, a quem está procurando? Maria achou que o homem era o jardineiro e que tinha levado o cadáver de Jesus. Por isso, disse, se você o levou embora, diga-me para onde. Na realidade, porém, o homem era Jesus. Ele assumiu um corpo que Maria não reconheceu. Mas, chamando-a pelo nome, Maria soube que era Jesus. Ela saiu correndo para dizer aos discípulos, vi o Senhor.
Mais tarde, enquanto 2 discípulos seguiam para a aldeia de Emaús, um homem juntou-se a eles. Estavam muito tristes porque Jesus foi morto. Mas, andando com eles, o homem lhes explicou muitas coisas da Bíblia, que os fez sentir-se melhor. Então, parando para comer, os discípulos reconheceram que era Jesus. Daí, ele desapareceu, e os 2 discípulos voltaram depressa a Jerusalém para contar isso aos apóstolos. Nesse meio tempo, Jesus apareceu também a Pedro. Os outros ficaram emocionados ao saberem disso. Aí, os 2 discípulos chegaram a Jerusalém e encontraram os apóstolos. Contaram-lhes que Jesus lhes apareceu na estrada. E enquanto ainda falavam, sabe o que aconteceu? Olhe para o desenho. Jesus apareceu bem no quarto, embora a porta estivesse trancada. Como os discípulos ficaram felizes! Que dia emocionante! Consegue contar quantas vezes Jesus já tinha aparecido aos seus seguidores? Contou 5 vezes. O apóstolo Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu. Eles disseram a ele: "E vimos o Senhor." Mas Tomé disse que teria de ver Jesus para crer. Bem, 8 dias mais tarde, os discípulos estavam de novo juntos num quarto fechado, e Tomé com eles. De repente, Jesus apareceu ali no quarto. Então Tomé acreditou. Jesus volta para o céu. Com o passar dos dias, Jesus apareceu muitas vezes aos seus seguidores. Uma vez uns 500 discípulos o viram. Quando apareceu a eles, sabe sobre o que Jesus lhes falou? O reino de Deus. Jeová mandou Jesus à terra para ensinar sobre o reino. E persistiu nisso até mesmo após a sua ressurreição dentre os mortos. Lembra-se do que é o reino de Deus? Sim, o reino é um governo real de Deus no céu, e Jesus é o escolhido por Deus para ser rei. Como já aprendemos, Jesus mostrou que maravilhoso rei vai ser, quando alimentou os famintos, curou os doentes e até mesmo ressuscitou os mortos. Assim, quando Jesus reinar 1000 anos no céu, como ficará a terra? Sim, a terra inteira vai se tornar um lindo paraíso. Não vai haver mais guerra, nem crime, doença nem morte. Sabemos que será assim porque Deus fez a terra como paraíso para a gente. Por isso, logo no começo, Ele fez o jardim do Éden. E Jesus vai cuidar de que se faça o que Deus quer. Havia chegado então o tempo para Jesus voltar ao céu. Por 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. Assim tiveram certeza de que Ele vivia de novo. Mas, antes de partir, disse-lhes: "Fiquem em Jerusalém até receberem Espírito Santo." O Espírito Santo é a força ativa de Deus, igual ao vento que sopra, e ele ia ajudar os seus seguidores a fazer a vontade de Deus. Jesus disse: "Vocês devem pregar sobre mim até os confins da terra." Depois de dizer isso, aconteceu algo espantoso. Ele começou a subir ao céu, como vê aqui. Daí, uma nuvem o escondeu, e os discípulos não o viram mais. Jesus foi para o céu e passou a reinar dali sobre os seus seguidores na terra. Espera em Jerusalém. As pessoas que você vê aqui são seguidores de Jesus. Elas obedeceram e ficaram em Jerusalém. E, enquanto esperavam, um grande ruído encheu a casa toda. Parecia um vento forte. E, então, línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada discípulo. Está vendo o fogo sobre cada um? O que significava isso? Era um milagre. Jesus tinha voltado ao céu, junto ao Pai, e estava derramando o Espírito Santo de Deus sobre os discípulos. Sabe o que esse Espírito os induziu a fazer? Todos começaram a falar em línguas diferentes. Muitos em Jerusalém ouviram um ruído igual a um vento forte e foram ver o que aconteceu. Alguns eram de outras nações, que tinham ido lá para a festa israelita de Pentecostes. Que surpresa para eles! Ouviram os discípulos falarem na língua deles sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. "Esta gente é da Galileia", disseram os visitantes. "Como é que falam nestas línguas diferentes, dos países de onde viemos?" Pedro passou então a explicar-lhes isso.
falou em voz alta e contou ao povo como Jesus foi morto e que Jeová o ressuscitou dentre os mortos. Agora, Jesus está no céu, à mão direita de Deus, disse Pedro. E ele derramou o prometido Espírito Santo. Por isso é que vocês viram e ouviram estes milagres. Bem, quando Pedro falou isso, muitos ficaram tristes com o que havia sido feito a Jesus. Que devemos fazer? Perguntaram. Pedro disse-lhes: precisam mudar de vida e ser batizados. Assim, naquele dia, uns 3.000 foram batizados e se tornaram seguidores de Jesus. Libertos da prisão. Vejamos por que Pedro e João foram colocados na prisão. Aconteceu pouco depois do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Foi assim, Pedro e João, uma tarde, foram ao templo em Jerusalém. Ali, perto da porta, havia um homem aleijado desde que nasceu. Alguns o carregavam todos os dias para aquele lugar para pedir dinheiro aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, o homem pediu esmola. O que fizeram eles? Pararam e olharam para o homem. Não tenho dinheiro, disse Pedro, mas vou dar-lhe o que tenho. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Pedro pegou o homem pela mão, e este logo se levantou e passou a andar. Quando os outros viram isso, ficaram espantados e felizes com o milagre. Fizemos este milagre pelo poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, disse Pedro. Enquanto ele e João ainda falavam, vieram os chefes religiosos. Eles ficaram zangados, porque Pedro e João falavam sobre Jesus ter sido ressuscitado. Assim, os agarraram e os puseram na prisão. No dia seguinte, os chefes religiosos fizeram uma grande reunião. Mandaram trazer Pedro, João e o homem curado. Com que poder fizeram este milagre? Perguntaram. Pedro disse-lhes que foi pelo poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Os sacerdotes não sabiam o que fazer, porque não podiam negar o milagre. Advertiram os apóstolos a não falarem sobre Jesus e os soltaram. Nos dias seguintes, os apóstolos continuaram a pregar sobre Jesus e a curar doentes. A notícia disso se espalhou. E até mesmo gente das cidades em volta de Jerusalém levou doentes aos apóstolos para serem curados. Os chefes religiosos ficaram com ciúme e prenderam os apóstolos, lançando-os na prisão. Mas eles não ficaram ali por muito tempo. Durante a noite, o anjo de Deus abriu a porta da prisão, como vê aqui. O anjo disse: vão ao templo e continuem a falar ao povo. Na manhã seguinte, quando os chefes religiosos mandaram buscar os apóstolos, estes haviam sumido da prisão. Depois, foram encontrados ensinando no templo e foram levados à sala do Sinédrio. Nós lhes mandamos não falarem mais sobre Jesus, disseram os chefes religiosos. Mas vocês encheram Jerusalém com o seu ensino. Os apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. E continuaram a ensinar as boas novas. Não é um bom exemplo para nós? Estevão é apedrejado. Deus tinha ajudado Estevão a fazer maravilhosos milagres. Esses homens não gostaram disso e discutiram com ele por ensinar às pessoas a verdade. Mas Deus deu muita sabedoria a Estevão, e este mostrou àqueles homens que eles estavam ensinando coisas falsas. Com isso, ficaram ainda mais zangados e chamaram outros para mentirem sobre ele. O sumo sacerdote perguntou a Estevão: estas coisas são verdade? Ele respondeu por dar um bom discurso bíblico. Contou como homens maus tinham odiado os profetas de Jeová. Então disse: vocês são iguais àqueles homens. Mataram o servo de Deus, Jesus, e não obedeceram às leis de Deus. Isto zangou ainda mais os chefes religiosos. Rangeram os dentes na sua ira. Mas Estevão levantou a cabeça e disse: e vejo Jesus em pé à direita de Deus no céu. Diante disso, os homens taparam os ouvidos e avançaram contra Estevão. Pegaram-no e arrastaram-no para fora da cidade. Eles tiraram então seus mantos e os entregaram ao jovem Saulo para guardar. Está vendo Saulo? Daí, alguns deles começaram a jogar pedras em Estevão. Este ajoelhou-se, como pode ver, e orou a Deus: Jeová,
não os castigue por esta maldade. Ele sabia que alguns foram enganados pelos chefes religiosos. Então, Estevão morreu. Quando alguém lhe faz algum mal, você procura retribuir-lhe o mal ou pede que Deus lhe faça mal? Não foi o que Estevão nem Jesus fizeram. Eles foram bondosos com os que não os trataram bem. Imitemos seu exemplo. Na estrada de Damasco. Sabe quem é o homem que está deitado no chão? É Saulo. Lembre-se de que foi ele quem cuidou dos mantos dos que apedrejaram Estevão. Veja aquela luz. O que está acontecendo? Depois de Estevão ser morto, Saulo tomou a dianteira em perseguir os seguidores de Jesus. Entrava numa casa após outra, arrastando-os para fora e encarcerando-os. Muitos dos discípulos fugiram para outras cidades e passaram a proclamar ali as boas novas. Mas Saulo foi a outras cidades para procurar os seguidores de Jesus. Ele foi a Damasco. No caminho, porém, aconteceu uma coisa espantosa. De repente, uma luz do céu brilhou sobre Saulo. Ele caiu ao chão. Daí, uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Os homens com Saulo viram a luz e ouviram o som de uma voz, mas não entendiam o que estava sendo dito. Quem é, Senhor? Perguntou Saulo. Sou Jesus, a quem você persegue, disse a voz. Jesus disse isso porque, quando Saulo perseguia os seguidores de Jesus, era como se estivesse perseguindo a ele. Saulo disse então: o que devo fazer, Senhor? Levante-se e vá a Damasco, disse Jesus. Lá será informado sobre o que deve fazer. Quando Saulo se levantou e abriu os olhos, não conseguiu enxergar. Estava cego. Os homens levarão-no, então, pela mão a Damasco. Jesus falou então a um de seus discípulos em Damasco: e levante-se, Ananias. Vá à rua chamada Direita. Na casa de Judas, pergunte por um homem chamado Saulo. Eu o escolhi como meu servo especial. Ananias obedeceu. Encontrando Saulo, pôs as mãos sobre ele e disse: o Senhor mandou-me para que você veja outra vez e fique cheio de Espírito Santo. Logo alguma coisa caiu dos olhos de Saulo, pareciam escamas, e ele conseguiu enxergar de novo. Saulo foi usado de modo poderoso para pregar a pessoas de muitas nações. Ficou conhecido como apóstolo Paulo, sobre quem vamos saber muito mais. Primeiro, porém, vejamos o que Deus mandou Pedro fazer. Pedro visita Cornélio. Este é o apóstolo Pedro, parado aqui, com alguns amigos atrás dele. Mas por que se curva o homem diante de Pedro? Ele devia fazer isso? Sabe quem é ele? O homem é Cornélio. É oficial do exército romano. Cornélio não conhecia Pedro, mas foi mandado convidá-lo à sua casa. Vejamos como isso foi acontecer. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, mas Cornélio não era. Contudo, amava Deus, orava ele e fazia muitas coisas boas para o povo. Então, numa tarde, apareceu-lhe um anjo e disse: Deus tem prazer em você e vai responder às suas orações. Mande uns homens buscarem um certo homem chamado Pedro. Ele está em Jope, na casa de Simão, junto ao mar. Cornélio logo mandou uns homens procurarem Pedro. No dia seguinte, quando os homens se aproximavam de Jope, Pedro estava no terraço da casa de Simão. Deus fez então Pedro pensar que estava vendo um grande pano descer do céu. Nele havia toda sorte de animais. Pela lei de Deus, eram animais impróprios para comer, mas uma voz do céu disse: e levante-se, Pedro. Mate e coma. Não, respondeu Pedro. Nunca comi nada impuro. Mas a voz disse a Pedro: não chame de impuro o que Deus diz que agora é limpo. Isso aconteceu 3 vezes. Enquanto Pedro pensava nisso, chegaram a casa os homens enviados por Cornélio e perguntaram por Pedro. Pedro desceu a escada e disse: eu sou o homem a quem procuram. Por que vieram? Quando os homens explicaram que um anjo disse a Cornélio para convidar Pedro à sua casa, Pedro e seus amigos foram visitar Cornélio em Cesareia. Cornélio tinha reunido seus parentes e amigos. Chegando Pedro, Cornélio foi ao encontro dele.
ajoelhou-se e curvou-se aos pés de Pedro, como vê aqui. Mas Pedro disse: levante-se, sou apenas homem. Sim, a Bíblia mostra que não é direito adorar um homem. Devemos adorar apenas a Jeová. Pedro pregou então aos reunidos ali. Vejo que Deus aceita todos os que querem servi-lo, disse Pedro. E enquanto ainda falava, Deus enviou seu Espírito Santo, e aquelas pessoas passaram a falar em línguas diferentes. Isso surpreendeu os discípulos judeus, que haviam ido com Pedro, porque pensavam que Deus favorecia apenas os judeus. Isso lhes ensinou que Deus não considera os de uma raça melhores ou mais importantes do que os de outra raça. Não é bom todos nos lembrarmos disso? Timóteo, ajudante de Paulo. O moço que vê aqui com o apóstolo Paulo é Timóteo. Ele vivia com sua família em Listra. Sua mãe chamava-se Eunice e sua avó Lloyd. Já era a terceira vez que Paulo visitava Listra. Mais ou menos um ano antes, Paulo e Barnabé tinham ido para lá pela primeira vez em viagem de pregação. Paulo voltou esta vez com Silas. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Quer vir comigo e com Silas? Perguntou. Poderíamos usar sua ajuda em pregar as pessoas em lugares longes. Sim, respondeu Timóteo, eu gostaria de ir junto. Assim, pouco depois, Timóteo deixou sua família e foi com Paulo e Silas. Mas, antes de sabermos sobre sua viagem, vejamos o que aconteceu com Paulo. Já haviam se passado 17 anos desde que Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco. Lembre-se de que Paulo foi a Damasco para perseguir os discípulos de Jesus, mas agora ele já era também discípulo. Depois, alguns inimigos quiseram matar Paulo por não gostarem do seu ensino sobre Jesus. Mas os discípulos ajudaram Paulo a fugir. Puseram-no num cesto e o baixaram pelo muro da cidade. Depois, Paulo foi pregar em Antioquia. Foi ali que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Paulo e Barnabé foram então enviados de Antioquia em viagem de pregação a países longes. Uma cidade visitada foi Listra, onde morava Timóteo. Então, um ano depois, Paulo voltou a Listra na segunda viagem. Quando Timóteo foi com Paulo e Silas, sabe para onde foram? Olhe para o mapa e conheça alguns lugares. Primeiro, eles foram para a vizinha Iconio, depois para outra cidade chamada Antioquia. Então, viajaram para Troade e daí para Filipos, Tessalônica e Bereia. Está vendo Atenas no mapa? Paulo pregou ali. Depois, passaram 1 ano e meio pregando em Corinto. Por fim, fizeram uma parada em Éfeso e voltaram para Cesareia e Antioquia, onde Paulo ficou. Assim, Timóteo viajou muito com Paulo, ajudando a pregar as boas novas e iniciando muitas congregações cristãs. Quando você for mais velho, vai ser um servo fiel de Deus assim como Timóteo. O rapaz que adormeceu. Paulo estava dando um discurso aos discípulos ali em Troade. Sabia que não ia vê-los por muito tempo, porque ia tomar um navio no dia seguinte. Por isso, ficou falando até a meia-noite. Bem, este rapaz, chamado Eutico, estava sentado na janela e adormeceu. Caiu para trás e para fora da janela, 3 andares para baixo, até o chão. Por isso, as pessoas parecem aqui tão preocupadas. É como temiam, o rapaz estava morto. Vendo Paulo que o rapaz estava morto, deitou-se sobre ele e o abraçou. Depois disse: não se preocupem. Ele está bem. E estava mesmo. Foi um milagre. Paulo o trouxe de volta à vida. A multidão ficou cheia de alegria. Todos subiram então e foram comer. Paulo continuou a falar até a madrugada. Mas pode estar certo de que Eutico não adormeceu mais. Daí, Paulo, Timóteo e os que viajavam com eles tomaram o navio. Sabe para onde foram? Paulo acabou sua terceira viagem de pregação e estava voltando para casa. Nessa viagem, tinha ficado 3 anos só em Éfeso. Foi uma viagem ainda mais longa do que a segunda. Partindo de Troade, o navio parou em Mileto. Visto que estava pertinho de Éfeso, Paulo mandou chamar os anciãos daquela congregação a Mileto, para falar com eles pela última vez.
Depois, quando era hora de embarcar, como ficaram tristes de ver Paulo partir. Por fim, o navio chegou de volta a Cesareia. Na casa do discípulo Filipe, onde Paulo ficou, o profeta Ágabo advertiu Paulo. Disse que Paulo seria preso ao chegar a Jerusalém. E assim foi. Daí, depois de ficar 2 anos preso em Cesareia, Paulo foi mandado a Roma, para ser julgado por César. Vejamos o que aconteceu na viagem a Roma. Náufragos numa ilha. Olhe! O navio está em dificuldades. Vejamos o que lhe aconteceu. Lembre-se de que Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Daí, ele e outros presos foram embarcados num navio em viagem para Roma. Passando pela ilha de Creta, foram atingidos por um temporal. O vento era tão forte que os homens não conseguiram dirigir o navio. Nem viam o sol ou as estrelas. Após muitos dias, perderam a esperança de ser salvos. Paulo disse então: e nenhum de vocês perderá a vida, só o navio ficará perdido. Na noite passada, veio um anjo de Deus e me disse: e não tenha medo, Paulo. Você tem de comparecer perante César. E Deus vai salvar todos os que viajam com você. Lá pela meia-noite do 14º dia após começar o temporal, os marinheiros viram que a água ficou mais rasa. Não querendo bater nas pedras, no escuro, lançaram as âncoras. De manhã, viram uma baía. Tentaram então levar o navio até a praia. Chegando perto da terra, o navio bateu num banco de areia e ficou preso. As ondas começaram então a despedaçar o navio. O oficial do exército disse então: em todos os que souberem nadar pulem no mar primeiro e nadem até a praia. Depois, os outros devem pular também e agarrar-se a alguma madeira do barco. Foi o que fizeram. Assim, todos os 276 que estiveram no navio foram salvos, como o anjo prometeu. A ilha chamava-se Malta. O povo ali era muito bondoso e tomou conta dos náufragos. Quando o tempo melhorou, Paulo foi levado em outro navio para Roma. Paulo em Roma. Paulo está preso em Roma. Está esperando que o César romano decida o que fazer com ele. Enquanto preso, pode receber visitas. 3 dias depois de Paulo ter chegado a Roma, mandou chamar alguns chefes judaicos. Em resultado, muitos judeus em Roma foram visitá-lo. Paulo pregou a eles sobre Jesus e o reino de Deus. Alguns creram e se tornaram cristãos, mas outros não. Paulo pregou também aos diferentes soldados que o guardaram. Ficou preso ali por 2 anos, pregando a todos os que podia. Assim, até mesmo os da casa de César ouviram as boas novas do reino, e alguns se tornaram cristãos. Mas quem é este visitante escrevendo à mesa? Adivinha quem é? Sim, é Timóteo. Timóteo também esteve preso por pregar o reino, mas foi solto. E veio ajudar Paulo. Sabe o que Timóteo está escrevendo? Vejamos. Lembra-se das cidades de Filipos e Éfeso, na história 110? Paulo ajudou a iniciar congregações cristãs nessas cidades. Então, enquanto preso, Paulo lhes escreveu cartas. As cartas estão na Bíblia, e se chamam Efésios e Filipenses. Paulo disse a Timóteo que devia escrever aos amigos cristãos em Filipos. Os filipenses foram muito bons com Paulo. Enviaram-lhe um presente na prisão, e, por isso, Paulo lhes agradeceu. Epafrodito foi o homem que trouxe o presente. Mas ele ficou muito doente e quase morreu. Agora, já estava bom outra vez e pronto para voltar para casa. Ia levar esta carta de Paulo e Timóteo para Filipos. Enquanto preso, Paulo escreveu mais 2 cartas, que temos na Bíblia. Uma aos cristãos na cidade de Colossos. Sabe como se chama? Colossenses. A outra era uma carta pessoal a um amigo chamado Filemon, que morava em Colossos. A carta era sobre o servo de Filemon, Onésimo. Onésimo havia fugido de Filemon e ido a Roma. Onésimo ficou sabendo que Paulo estava preso ali. Foi visitá-lo e Paulo pregou a Onésimo, que logo se tornou cristão. Então, Onésimo lamentou ter fugido.
Sabe o que Paulo escreveu na sua carta a Filémon? Paulo pediu que Filémon perdoasse a Onésimo. Mando de volta a você, escreveu Paulo. Mas agora ele não é apenas servo. É também um bom irmão cristão. Quando Onésimo voltou a Colossos, levou consigo essas duas cartas, uma para os colossenses e a outra para Filémon. Podemos imaginar como Filémon ficou feliz de saber que seu servo se tornou cristão. Quando Paulo escreveu aos Filipenses e a Filémon, contou boas notícias. Envio-lhes Timóteo, disse Paulo aos Filipenses. Mas também vou visitá-los em breve. E a Filémon escreveu, e apronte para mim um lugar para ficar. Quando Paulo ficou livre, visitou seus irmãos e irmãs cristãos em muitos lugares. Mas depois ele ficou novamente preso em Roma. Esta vez sabia que ia ser morto. Por isso, escreveu a Timóteo e pediu que ele fosse depressa. Tenho sido fiel a Deus, escreveu Paulo, e Deus vai recompensar-me. Alguns anos depois de Paulo ser morto, Jerusalém foi de novo destruída, desta vez pelos romanos. Mas há mais coisas na Bíblia. Jeová Deus fez o apóstolo João escrever os últimos livros dela, inclusive Revelação. Este livro bíblico fala sobre o futuro. Vejamos agora o que o futuro trará.